Muito bem, para você que segue e acompanha as nossas redes sociais da Rádio Emboabas, eu estou ao lado do Cabo Giovanni, ele que é do Corpo de Bombeiros de São João del Rei, e agora você vai entender melhor a questão do salvamento de bebês em casos de engasgamento. Afinal de contas, recentemente aqui na nossa cidade, os militares dos bombeiros realizaram 2 salvamentos por telefone. Não é isso, Giovanni? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando as nossas redes sociais. Olá, amigos da Emboabas, satisfação estar falando com vocês sobre um assunto tão importante. A gente fez o salvamento de 2 bebês na última semana, mas isso é algo muito comum no nosso cotidiano. Nós somos acionados por pais que recentemente amamentaram os bebês e eles perceberam que após alguns minutos o bebê não consegue mais respirar. Isso acontece porque o leite que estava sendo tratado pelo estômago volta e ele volta de uma maneira mais pastosa e aí ele acaba interrompendo as vias aéreas. Então por isso é muito importante a gente entender o procedimento a ser feito nesse tipo de situação. E é esse procedimento que ele vai mostrar agora em detalhes para a gente aqui, né, Giovanni? Isso mesmo. A orientação que a gente dá é, a primeira coisa, o pai ou a mãe fazer uma sucção com a boca cobrindo a boca e o nariz do bebê. Isso vai, uma sucção leve, né? Isso vai possibilitar a retirada daquele leite, daquele líquido que está obstruindo as vias aéreas. Se isso não for efetivo, colocar o bebê sobre o seu antebraço, com a cabeça na sua mão, sempre amparando a cabeça com a mão, porque o pescoço é muito sensível, né? Com o tombando aqui para baixo, para a própria gravidade auxiliar, a gente vai fazer 5 pancadas leves com próximo do punho aqui na mão, aqui nas costas, na região entre as escápulas, próximo aqui aos ombros. 5 pancadas firmes, leves, mas firmes, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Normalmente, esse passo já possibilita a desobstrução. Caso não tenha feito a desobstrução nesse momento, caso o bebê não volte a chorar, sempre lembrando, se o bebê está chorando, ele está respirando. Para ter o choro audível, né, para você ouvir o choro, é porque o bebê está respirando. Se ele não voltou a chorar nesse momento, você vira ele novamente. E agora, com ele deitado sobre o seu antebraço, fazer 5 compressões com o dedo médio e o indicador aqui no peito, numa linha imaginária entre os mamilos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Normalmente, logo nos primeiros movimentos, a gente percebe já a desobstrução. Caso não aconteça, permanecer fazendo esse procedimento até a desobstrução ou até a chegada do socorro adequado. Perfeito. Então são 3 os modos, né, de socorro a esse bebê que está aí passando por engasgamento. Caso ainda não tenha retomado os sinais, né, a respiração, ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros. Isso, a gente orienta que percebeu esse tipo de situação, e até porque a gente falando aqui, de repente, é algo mais aqui no estúdio, tranquilo, é mais fácil a gente falar do que quem está vivendo uma situação desesperadora Agonia, dessa, né? A gente consegue imaginar o desespero de um pai e de uma mãe num momento desse. Então, até para conseguir uma orientação mais específica ali na hora, até para conseguir algo mais eficiente, entre em contato imediatamente com o Corpo de Bombeiros. Ou se você estiver sozinho, entre, coloca no Viva Voz ali, vai fazendo os procedimentos, ou pede para alguém ligar e ir te explicando. Entre em contato imediatamente com o 193, foi o que esse pessoal fez recentemente, é o que sempre acontece no nosso cotidiano no Corpo de Bombeiros, a gente sempre recebe ligações a respeito desse tipo de ocasião e felizmente, pelo menos na minha experiência, todas as vezes que aconteceu aqui, a gente conseguiu ter sucesso, é realmente um alívio para os pais, obviamente, e para nós também que estamos do outro lado da linha, na hora que a gente ouve o bebê chorando, o relato é sempre o mesmo. Rapidinho, a gente ouviu o choro. Quando você ouve o choro, é sinal de que já voltou. Importante, mesmo que você consiga fazer a desobstrução, encaminhar para cuidado médico. Nosso pessoal sempre, o protocolo recebeu uma solicitação, sabe que se trata de uma situação assim, aciona a unidade de resgate, encaminha a unidade de resgate para o local e enquanto o resgate está indo, a gente vai orientando sobre esses procedimentos. Então é importante encaminhar porque como ficou alguns segundos sem respirar, a falta de oxigenação que isso pode gerar pode ser algo importante, então é bom passar por uma avaliação médica também. A conclusão do atendimento, né? Isso. Muito obrigado, Cabo Giovanni, por essa orientação tão clara. Então você que acompanhou, pode voltar o vídeo, assistir novamente com calma, para que você possa fazer aí esse salvamento em caso de necessidade. Tomara que não, né?
mas acontecendo, nós temos aí o passo a passo ensinado aí pelo Cabo Giovanni do Corpo de Bombeiros de São João del Rei. Alisson Reis para as redes sociais da Rádio Emboabas.